que vocês sentiram que assim é realmente difícil para comer em viagem? Assim? O que dificulta na hora de se alimentar? Assim? Olha, assim, eu sempre falo que existe um fator muito importante na questão da nossa viagem que influenciou muitas experiências que a gente teve, que é a questão financeira. Então, uma coisa é uma viagem de férias em que você tem ali um budget um pouco mais folgado, e outra coisa é você fazer uma viagem como a nossa em que todo centavo conta, assim. Então, nossas escolhas eram muitas vezes, assim, 99% das vezes feitas baseadas no custo, e inclusive a alimentação. Então, quando a gente ia comer fora, não era no restaurante legal, era no tiozinho da rua, era no restaurante podrão, né? Era no mais barato. Então, nesse sentido, isso dificulta bastante, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, te aproxima muito do que é o popular daquele lugar. Então, eu acho que é uma experiência, de uma certa forma, muito autêntica. É como você trazer um turista para São Paulo e levar ele para comer no dogão da esquina, levar ele para comer no boteco, com PF, né? Aquela coisa da, do povão, né? O pessoal que não tem tanta grana come aquilo. Então, ele te põe muito em contato com o que é o dia a dia daquele lugar. Então, nesse sentido, é muito legal, mas dificulta. Porque você olha, às vezes você fala, nossa, cara, vou morrer se eu comer isso aqui, vou morrer. Não vai ter intestino que sobreviva a essa experiência. Então, acho que isso dificulta um pouco, né, a questão da grana, porque comer bem, assim, em restaurantes legais é caro em lugar do mundo. É uma experiência que pede um pouquinho mais de orçamento ali, né? Pra gente, existe também a restrição do não comer carnes, que em alguns lugares dificulta bastante. Nós não comemos nenhum tipo de carne e alguns lugares culturalmente comem muita carne ou utilizam carne ou peixe e tal no preparo da maioria dos pratos, como é o caso, por exemplo, da Tailândia, em que tudo vai camarão, por exemplo. Então, isso em alguns lugares dificultou bastante. E também dificultou que em muitos lugares a gente não conseguia provar o prato típico, porque em geral os pratos típicos levam carne. Então, muitas vezes, assim, a gente olhava e falava assim, o que é o mais típico aqui? Putz, é porco, é frango, é isso, é aquilo. Então, em geral, a gente acabava comendo meio que uma adaptação do que era o prato típico, ou comia um prato que não era tão típico assim. Então, acho que Comer batata. comia batata, sobrava batata. Acho que isso são os três fatores assim que mais dificultaram no nosso caso. Mas é uma coisa bem pessoal, tipo, é uma coisa meio específica, assim. É. Mas olha, eu vou uma coisa, né? Assim, cada um tem o seu estilão alimentar, assim. Essa experiência com uma dieta um pouco mais cuidadosa, o que eu percebi? Queria compartilhar com vocês essa percepção. Na China, por exemplo, eu percebi que se você não estudar um pouco do idioma, já era. Você não consegue pedir. Acho que vocês devem ter passado isso. Eu queria ouvir vocês. Então, assim, a minha brisa foi estudar um pouco de chinês, porque eu faço viagens para lá, um pouco recorrente, porque vai ficar mais tempo lá também. E eu precisava pedir comida e a chance de vir carne é muito alta. Muito, porque a tradição deles é baseada na carne, e isso não faz deles uma comida pior ou melhor, mas enfim, é a Só não é o gastronomia que deles, né? você come, né? Então, o meu foco no estudo na língua foi assim, conseguir ir num restaurante, pedir, eu falar que não comia nenhum tipo de carne, e aí e falar o que você... Então, tá, você fala que você não come, aí você tem que conseguir falar alguma coisa que você come. Senão... e,
onde você falou da Tailândia, onde mais? Mas você sentiu que foi punk, assim, nesse sentido? A questão da carne? É. Bom, a Tailândia acho que foi um dos piores. Assim, Eu não achava. com certeza a gente comeu camarão sem saber muitas vezes na Tailândia, porque a base da maioria dos curries, né? O curry é a pasta de temperos que eles usam como base da maioria dos pratos. Então, esses curries, essas pastas, elas, na base delas já vem o camarão, o caldo do camarão, o camarão, enfim. Então, já é meio, tá na base da preparação. Então, dificilmente você vai achar um em que o cara fez um curry vegetariano. Sei lá, nem sei se isso existe. Prefiro pensar que sim. Então, acho que lá, nesse sentido, foi um dos mais difíceis e provavelmente a gente comeu sem saber muitas vezes. Na Patagônia também foi um pouco problemático, assim, não foi tão ruim porque, no caso, a gente estava de carro e tinha a nossa cozinha, então a gente cozinhava e isso garantiu que a gente não comesse nada com carne e tal, mas os ingredientes são muito escassos por lá. Não é uma região que tenha muitos vegetais, né? Tem pouco legume, tem pouca fruta, folhas, então praticamente não tem. E eles têm muito costume de fritar as coisas na banha de vaca, né? Eles chamam de graça vacuna. E a gente não sabia disso, porque aqui no Brasil não é um hábito tão comum assim que alimentos industrializados sejam feitos com gordura de vaca, né? A gente não tem isso. E lá mesmo os industrializados têm. Então lá também a gente comeu umas gorduras de vaca sem saber, assim, durante os primeiros tempos em que a gente estava lá e ainda não sabia. Acho que foram os lugares mais difíceis. E aí, claro, tem a questão da comunicação, que é o que você falou, né? Tem lugar que é impossível saber. Vai no seja o que Deus quiser, abre o cardápio, tenta falar que você é vegetariano, né? Fala pro garçom vegetarian e espera que ele entenda o que é isso e, e que vegetariano não come peixe, que vegetariano não come frango, porque Se também tem. nem, desculpa te cortar, mas se nem no Brasil você falando, o cara entende. Exatamente. É complicado. Mas olha só, assim, agora o meu raciocínio sobre a história da comida chinesa. Muita gente que vai para lá fala assim, que a comida é diferente, a comida é estranha, a comida é assim. Mas se você busca lá uma culinária sem carnes, tem uma vantagem muito grande. Os pratos são muito mais amigáveis. Por quê? Vou dar um exemplo. E eu não estou criticando a culinária deles. É que assim, e agora tem uma onda um pouco impaciente com a tradição chinesa, que é um pouco ignorante, né? Então, vamos separar um pouco as coisas, né? A culinária é super antiga, um país que passou fome durante muito tempo, porque poucos anos atrás, é muita gente para alimentar, e os caras comem tudo, tudo. Bom, você pega um porco, eles comem o porco inteiro, você pega, enfim. E qualquer país com aquelas condições, a cultura foi formada daquele jeito. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Lá tem uma vantagem, que foi interessante para mim, tem muito cogumelo, tem muita verdura, e um dos poucos países que tem frutas. Eu não fui para tantos lugares como vocês, mas assim, fruta é um treco também super difícil, né? E aí, os pratos que a gente, quando você pede lá, aquela culinária sem carne, ela é muito mais agradável, muito mais palatável do que você pedir um prato com carne e vem um tipo de carne que você não está acostumado. Então, foi uma adaptação interessante. Assim, eu não senti o que muita gente fala para mim quando vai para lá, sente. Nossa, a culinária é muito diferente, o cheiro diferente, o gosto diferente. Se você tira as carnes, a culinária fica diferente, mas fica agradável. Mas E a questão deles terem ingredientes é muito legal. Porque, por exemplo, na Patagônia, se você vai num restaurante e pede um prato vegetariano, provavelmente vai ser um prato muito pobre, porque justamente não tem tanto ingrediente. Então, dificulta, né? e fruta, você sentiu também isso? Muito. Assim,
Em algumas regiões, né? A América do Sul e Central, no geral, tem muita fruta, né? A não ser, assim, Argentina, que não tem tanto, Uruguai não tem tanto, mas Chile tem bastante fruta, daí depois já começa a vir a zona mais tropical, então é parecido, assim, com o nosso, né? Tinha umas frutas muito diferentes, inclusive, que a gente gostou muito de conhecer. Daí América Central também, tropical, então tem bastante fruta. Daí chega a América do Norte, já é um pouco diferente, mas que por serem países ricos, eles importam. Então você Claro. encontra no supermercado, só que, claro, não tem o sabor que tem aqui, né? Eu sempre falo que uma manga comida aqui na Bahia é imbatível, sabe? Não vai encontrar uma manga igual em nenhum outro lugar. Em compensação, algumas frutas típicas, por exemplo, lá no Canadá, comemos frutas deliciosas, tipo pêssego maravilhoso, frutas vermelhas maravilhosas. Então, tem as regionalidades, né? Na Europa foi um pouco mais difícil a questão das frutas, porque é caro, a É, maioria é cara. importada. E na Ásia é parecido com aqui, porque é tropical, então também tinha bastante opção de fruta. Mas em alguns países a gente via que não tinham tradição de comer fruta como a gente come, assim, por exemplo, no Oriente Médio já é mais difícil, você não vê eles comendo fruta no café da manhã, por exemplo, né? São outros tipos de fruta e usam as frutas de forma diferente. É. Você sabe que você chamou a coisa do café da manhã, né? Para mim, uma experiência diferente de café, vários países, né? Não sei se vocês sentiram isso também. O ato de comer melhor no café é muito, muito tradicional, né? Esse café da manhã mais simples, ele não é comum. E não sei se é talvez uma tradição agrícola, de países de tradição agrícola, que o camarada acordava às 5 horas da manhã para comer, né? E tinha que trabalhar no campo. Trabalho braçal, né? E os interiores do Brasilzão ainda é assim, né? O cara come arroz com feijão no Frutinha com café. granola é coisa de cidade grande, assim. E do Ocidente, né? Tinha vários países que a gente ia e o café da manhã era tipo arroz. Aí você olha e fala, não gosto muito de comer arroz essa hora. Ou lentilha, né? Na Índia, lentilha, pão com manteiga, aqueles os pães deles, né? Que são deliciosos. Mais E, pesados também, né? Com batata, por exemplo, né? Uma coisa um pouco mais substanciosa, né? talvez seja de tradição agrícola, assim, de quem trabalhava no campo. É um pouco cultural, assim, né? Eu me preparava de manhã para sair, né? Um desafio para mim no café da manhã, voltando ao tema China, é o ovo no chá. Não sei se chegaram a ver lá. Vocês viram, talvez, é um chá preto, é um ovo feito no chá preto, chama chá tidam. E aí se abre a tampa no café, né? Tá vendo o hotel? Se abre a tampa lá do Richoux, e aí tem aquele ovo boiando num chá preto. Não tem nada de mal, muito pelo contrário, é um chá feito com especiarias. Então tem anis estrelado, eles põem, se eu não me engano, chá preto, pode colocar shoyu também, você coloca anis estrelado, pode colocar canela, outras especiarias, você cozinha o ovo naquilo e trinca ele. Então, ele, quando você abre, ele tem a gema, não, a clara vai ficando escura. E, meu, é sensacional, mas a primeira viagem não bateu, assim. Tipo, ovo na água preta, mas é só preconceito, né? É um pouco difícil, às vezes, romper essa barreira, né? Eu acredito que você deve ter sentido isso em algumas das suas viagens. Porque a questão visual da comida e a questão de como aquela comida é vista por nós, assim, ela é uma barreira da gente olhar e falar assim, não vou experimentar isso aqui, porque é nojento. Então, e aí você vê o quanto é cultural, né? O que é alimento para um pode não ser alimento para outro. E o que é gostoso para um, o outro pode olhar e achar nojento. Então,
É muito interessante, assim, e muitas vezes a gente olhava e falava, nossa, não, esse não dá para provar, nojento. E aí foi um X gigante, talvez fosse gostoso, né? É verdade. E olha, indo para o café da manhã também, um café da manhã em alguns países da Europa também, olha, fica a desejar para o nosso paladar também, né? Está perto da nossa tradição, mas assim, eu tenho uma avó espanhola, né? E de acordar com ela na Espanha, de ir num... É meio bar, é meio padaria, meio boteco. Vocês já viram, né? É aquele lugar, você não sabe identificar o que é aquele lugar, né? Interior da Espanha, assim, tem aquele espanhol lá, mata-mosca, assim, no balcão, e fica lá os aposentados, 1 milhão de anos ali sentados. Eu lembro de chegar lá com a minha avó e ela tinha acabado de voltar do médico. Eu posso falar mal porque é parente, né? Então tudo bem. Tomar um cafezão preto com churros, aqueles churros deles que não são recheados, que é um Botado de fininho açúcar. e frito. Eu falei, vó, como assim? De café da manhã, assim? E era isso, café com leite e o churros frito e vamos pro mundo, cara. Pô. Eu lembro uma vez, eu estava num voo na British Airlines, né, que é a companhia americana, americana não, inglesa, e o café da manhã foi feijão. Eles serviram feijão no café da manhã. E eu achei bom, porque no jantar não tinha nenhuma opção sem carne, eu fiquei sem jantar. Aí quando chegou o café da manhã, o feijãozinho, assim, eu falei, nossa, agora eu vou jantar. Mas eu achei meio bizarro, eu falei, gente, café da manhã, os caras servindo feijão, ovo, meio que como se fosse um almoço pra gente, né? E se você for pensar, não é um país que está tão distante culturalmente do nosso, né? É ocidental, é europeu, mas tem tradições diferentes. Então, eu acho que o café da manhã foi a parte mais difícil pra gente, assim, quando ficava É, em hotel, era sempre o que era mais exótico, né? Porque cada lugar se come de um jeito, né, de manhã. e assim, curiosamente, a Europa tem uma certa proximidade, mas não é incomum, curiosamente, hoje você ir para a França, por exemplo, e você ir em restaurantes de ex-colônias, né? Você vai para Paris e quando você vê, você está indo num restaurante marroquino, né? É engraçado como isso. Quando a gente esteve em Paris, a gente comentou isso com uma amiga, que o que a gente menos viu, o que a gente menos comeu foi comida francesa. Era cada dia uma comida diferente. Então, hoje vamos comer falafel, hoje vamos comer não sei o quê. Mas comida francesa mesmo, a gente não comeu em Paris. Que coisa, né? Que coisa, que ironia de alguma forma, né? Ironia. Você pega vietnamita, né? França tem muito restaurante vietnamita bom, Isso que é acontece de... Fala, fala. nos Estados Unidos também. Eu praticamente morei lá, né? Porque depois, durante a viagem a gente ficou 6 meses, depois da viagem eu fiquei mais 6 meses. E antes de ir embora, eu vivia numa casa americana, né? Com uma família americana. E antes de ir embora, eu falei assim, eu gostaria de ir embora tendo provado pratos tipicamente americanos. O que que vocês me sugerem, né? E aí bugou a cabeça deles. Eles ficaram assim, não sei, não sei o que que é tipicamente americano, e ainda mais sem carne, né? Aí a única coisa que eles conseguiram me recomendar foi mac and cheese. Bugou a cabeça deles, total, porque todos os restaurantes lá são de alguma outra cultura, porque eles têm muita imigração. E você quase não vê, assim, você vê hamburgueria, né, que seria tipicamente americano, mas daí é com carne. E de resto, você não vê, tipo, sei lá, hambúrguer e hot dog seria o que é mais típico, mas comida mesmo, não tem Muito bom o teu comentário. Comida mesmo? comida de verdade. Comida de Galera, verdade.